O cenário social descrito, datado por volta de 440, insere-se no contexto da crise do Império Romano e pode ser interpretado como uma resposta a. Então, a partir do comando, nós vamos começar fazendo a leitura do texto, vamos buscar identificar qual é o cenário social que está sendo abordado e em que medida esse cenário está vinculado à crise do Império Romano. Vamos para o texto. Enquanto isso, os pobres são arruinados. Muitos deles, mesmo pessoas de origem não obscura e que receberam uma boa educação, fogem para junto do inimigo para não morrerem com as tribulações causadas pelos processos públicos. Certamente buscam entre os bárbaros a benevolência humanitas romana, pois já não são capazes de suportar a crueldade humanitas entre os romanos. Preferem dessa arte viver livremente, parecendo escravizados, do que escravizados, parecendo livres. Em consequência, o título de cidadão romano, outrora não somente muito estimado, mas também obtido a grande preço, agora é repudiado e repelido, sendo considerado não simplesmente sem valor, mas também um fardo abominável. Então fica muito claro, né, que se trata de um contexto, de fato, de crise social, em que romanos já não conseguem ver um Estado que lhe atenda. Pensando na crise do Império, nós temos um cenário de altíssima inflação na cidade de Roma, na capital, seguido de muita corrupção, altíssima tributação e também um cenário de desemprego, principalmente das camadas populares. Então, nesse sentido, você acaba tendo não só um êxodo urbano, mas também, como o autor ele deixa muito claro, né, uma negação da cidadania romana. Né? E nesse sentido, intensifica-se o êxodo urbano, né, um processo de ruralização. A partir dessa análise, vamos para as alternativas. Alternativa A, pressão tributária. A alternativa A é a alternativa correta, de fato, um dos fatores, né, que contribui para esse cenário social, quer dizer, cenário social seria uma resposta, é a pressão tributária, né, uma alta tributação que acaba fazendo com que viver na cidade se torne algo insustentável, associado inclusive à inflação, contribui e muito para a crise do Império Romano. Por isso, a alternativa A, correta. Alternativa B, corrupção nobilita. Nós não estamos discutindo nesse caso uma corrupção nobiliárquica, né, que de origem nobre não é o foco, apesar de corrupção estar presente sim na rotina romana, mas não é o foco do texto, principalmente, não é o cenário social que está sendo abordado. Por isso, a alternativa B, errada. Alternativa C, invasão estrangeira. O texto não está discutindo invasão estrangeira, pelo contrário, né? Está deixando claro que os romanos estão se aliando aos bárbaros, né? Alguns romanos começam um processo de buscar apoio junto aos bárbaros, que seria, grosso modo, né, aqueles que não possuem a cultura romana, o idioma, religião. Então, é uma ideia de bárbaro pejorativa sob a ótica romana, mas, grosso modo, são germânicos e bretões. Então, a alternativa C, errada. A alternativa D, imposição escravista, né? Não está se discutindo uma imposição escravista. A alternativa D, errada. E a alternativa E, monopolização política. Não está se discutindo um monopólio político dentro da estrutura imperial, né? Não seria, por exemplo, a existência de um poder centrado na figura do imperador a grande justificativa dessa crise. Por isso, a alternativa E também errada. A alternativa correta, letra A.